Sejam bem-vindos a mais este vídeo e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o gavotte, mais abrasileiradamente conhecido como gavotte, né, do Couperin, que é um compositor francês, porém no arranjo da Cássia Harver, tá? Então eu vou olhar aqui na frente, que eu deixei a parte aqui na frente, para falar um pouquinho dos momentos, como que a gente estuda, né, essa música. Ela é repetitiva. A ideia dela é repetitiva e as frases dela também. Então, ela tem 3 frases diferentes, que eu quero pontuar cada uma delas para vocês, que uma vez estudando direito, detalhadamente, com técnica, né, traçando o caminho certinho para estudar, ela sai inteirinha, não tem erro, tá? Então, o que eu sempre falo, estudar é resolver problema. Então, nós temos alguns problemas nela, né, nessas frases, que são as mudanças de posições, muito mais a mudança, né, mas também o dedilhado, que dedilhado que a gente usa, né, e arco, tá? Mas é muito mais mesmo mudança de posição e dedilhado, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar pela primeira frase, que é do compasso 1 ao 5, tá? 5, primeiro e o segundo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Ela tem essa frase assim, ó. Isso. Só que aqui, pra gente trabalhar, entender os detalhes, eu vou combinar com vocês que vocês vão dobrar o tempo. Então, tudo dobrado. O que é semínima vai valer mínima e o que é colcheia, semicolcheia, certo? Então, a gente vai contar sempre assim, nessa pulsação, bem devagar. Eu recomendo sim o uso do metrônomo, porém só quando toda essa parte técnica estiver muito bem destacada, tracejada, estudada e pronta. Aí sim a gente põe a cereja do bolo, que é trabalhar com metrônomo. Antes disso, não, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, si, lá, sol. Pronto, já parei aqui. Minha primeira mudança. O que acontece? Veja bem. Do si pro sol. Então, pega si, sol, quarto dedo. Só que ali ele tá pedindo com o dedo 2, né? Então, veja bem, ó, dedo 2, que no momento aqui tá no Fá natural. Se eu for colocar ali no sol, é um tom de distância, certo? Então, ó, um tom. Então, quando você for estudar esse pedaço, si, lá, sol. Olha o tanto que a minha mão faz a rotação, ó, um tom. Ah, mas o que é um tom? O que é um tom, né? O que é um tom? O que é meio tom? É abstrato. Mas você precisa saber o que é um tom e o que é meio tom no seu instrumento. Tem que saber a distância. Às vezes a gente pode errar por pouco, mas a gente precisa saber. Não tem como não saber, tá? Então, precisa saber essa mudança. Como que a gente descobre? Estudando. Vendo a distância que a gente tem aqui no braço do violoncelo, tá? Então, do si, lá, sol, isso aqui, certo? Peguei o sol. Na hora que eu peguei o sol, tem um lá pra fazer aqui na quarta posição. Mentira, não é na quarta posição, não. A gente pode entender como segunda posição, né? Com extensão, tá? Então, a gente ainda tá aqui na segunda posição, indo pra terceira, tá certo? Então, é muito importante estudar esse exercício, essa música, quando a gente sabe as mudanças de posições. Primeira, segunda, terceira e quarta, onde elas ficam, tá bom? Antes disso, não tem como tocar essa música, porque essas mudanças, elas precisam estar bem organizadas, tanto aqui geograficamente no violoncelo, quanto na sua cabeça, entender o que é cada mudança e onde ela se encontra, tá bom? Vamos lá, então. Si, lá, sol, lá. Então, do sol para esse lá, eu vou abrir minha mão, né? A mesma mudança que a gente faz quando a gente pega Fá e vai pro sol. Lembra de Dó maior? Que a gente pega Fá
E eu tenho que esticar minha mão. Por quê? Porque eu não tenho esse terceiro dedo já esticado e só coloco o quarto, né? É do 2 pro 4. É uma distância de tom. Então, o esforço, ele é um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ó. 1, 2. Aí, Ré. Voltei pra primeira posição, ó. E aqui entra a história que eu pego no pé toda vez. Que nosso primeiro dedo é a nossa maior referência. É o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto de volta se a gente erra. É o nosso ponto, gente. Como se vocês fossem usar o Waze ou Maps e tá perdido ali, tem sempre um ponto de referência. Esse é o ponto de referência. Por isso que o violoncelo precisa estar corretamente posicionado. Tem vídeo no canal falando sobre isso. E o seu primeiro dedo exatamente na altura do seu rosto. Aqui, tá? Pode ter leve variação? Sim, dependendo de onde você tá sentado. Às vezes com a barriga mais pra frente, mais pra trás. Eu, por exemplo, tô grávida. Então, tá empurrando mais pra frente, né? Ele mudou um pouco, por mais que eu estique mais o espigão, mas mudou a minha referência, né? Diferente quando a gente não tem a barriga, né? Mas ainda assim, existe uma referência, tem que existir, senão a gente chega lá tocando tudo errado, não é verdade? Então, primeiro dedo aqui. E quando eu falo primeiro dedo aqui, não é ficar assim, né? Fazer isso aqui, olha reto, é isso aqui. Tá? Tem que dar certinho em todas as cordas. Tá bom? Então, peguei o Lá aqui, meu ponto de referência pra voltar aqui é o meu rosto. Por isso que o violoncelo tem que estar perto, não é grudado, mas é perto, pra você ter essa referência, tá? Então, seguindo ali, no segundo compasso, na terceira cocheia, a gente fez aqui, ó, Mi, Fá. E tem um Sol. O que seria esse Sol do quarto dedo? Só que ela pede, a Cássia Harvey fazendo esse arranjo, né? Ela prefere fazer com o dedo 1. Então, o que você vai fazer? Escala da minhoca, ó. A gente aproxima, ó, a mudança de posição da minhoca, né? É o meu primeiro dedo, então ele vai passar por debaixo dos dedos e vai pegar o Sol. Então, você tava tocando Mi, Fá. O Sol não tá meio tom do Fá? Então, seu primeiro dedo vai passar por debaixo, ele vai junto com o Fá, que ele vai ficar encavalado no Fá. Porque dele só vai mudar meio tom. É aquela história do Waze e do Maps. Você tem dois caminhos, um que é um pouco mais longo, outro mais curto. Você vai no mais curto. É a mesma coisa. Como que a gente encurta mudança de posição? Por aproximação. Você aproxima do dedo que tá mais próximo da nota que você precisa atingir e vê se você vai pular, ou escorregar, deslizar meio tom, um tom. Ou 2 tons, ou 3 tons, não sei qual que é a mudança, tá? Nesse caso é fácil, meio tom. Peguei esse Sol, eu vou esticar, ó, Lá, extensão. Estiquei o Lá, já tô com o meu Si aqui, também extensão, tá? Uma leve extensão, porque quando eu pego do 2 pro 4, lembra que eu já falei do caso aqui em cima? É sempre mais aberto o quarto dedo, tá? Quando a gente pega dedo 3 pro 4, é mais fácil porque você já abriu com 3. Então, o 4 é só abaixar. Mas quando você tem um 2 aqui, aí você estica um pouquinho mais o 4, tá? Então, vamos esse comecinho aí. 3, 4. Então, Sol, Lá, Si, Sol, Lá, Ré. Percebe que mesmo eu tocando outras notas, eu não tiro o Sol do lugar? Não é pra tirar mesmo, porque é Sol, Lá, Si, Sol, Lá. Você vai voltar pra ele. Então, não desarma essa extensão, senão desafina. A gente acaba desafinando quando vai fazendo Lá, Si, a gente vai puxando o primeiro dedo pra frente, né? Não, deixa ele no lugar, você vai voltar a usar. E daí, a gente fez esse Lá aqui, ó. Perdão. Lá, Ré, Lá, compasso 3 e Ré. Aí já tem o Ré, que é da corda Lá, que é conhecido como Ré do quarto dedo, mas que a gente vai fazer com o primeiro, ó. Ele tá aqui. Então, deixa a mão parada, você já vai pegar ele, tá? Ó, Ré. E daí, a gente tem uma coisa diferente aqui, ó. Quarta posição. Do, Si.
a gente faz isso? Ó, tô com o primeiro dedo no Ré. Pra eu pegar o Dó da quarta posição, eu precisava encaixar meu primeiro dedo aonde? Aqui, na quarta posição. Se for na corda Lá, é o dedo Mi. Se for na corda Ré, é o Lá. Então, eu tô, o que, gente? Um tom dessas notas. Um tom, ó, um tom. Encaixa na quarta posição. Onde é a quarta posição? Aqui, a gente tem essa dobra do violoncelo, né? Essa curva aqui, ó. Nosso polegar aqui. E o primeiro dedo pinçado. Ó, pinçado, tá? Sempre pinçado. Certo? Ó, isso aqui. De frente. Não é nem pra trás, nem pra frente. Onde que é exatamente, você vai ouvir e vai ver pela afinação, tá? Mas a gente tem que ter uma referência do olhômetro, né? Então, eu saí desse Ré aqui, ó. Encaixo, ó. Si, Lá, Si, Lá, Si, Do, Si, Lá, Si. Certo? Quando eu pego o meu Dó aqui, toda vez que a gente ataca com o quarto dedo, é necessário você dar uma ajustada no terceiro dedo. Pouca coisa, mas precisa. Então, não se contente em pegar o Dó só certinho. E esse dedo 3 aqui, o anelar, tá separado do Dó. Ele tem que estar perto, perto. Então, quando você faz o Ré e vem pro Dó, já ajusta o Si, ó. Tá vendo? Ele dá uma andadinha, ó. Eu vou fazer exageradamente com o glissando pra vocês ouvindo, ó. Treina assim. Fica mais fácil, tá? Então, ele tem que dar uma ajustadinha. E daí, no compasso 5, na segunda linha, nós temos a volta pro Sol, onde relaxa a música e ela vai recomeçar, né? É o ponto de referência, primeiro dedo, tá? Você vai estar tocando Si, Lá, Si, e vai voltar com o quarto dedo arrastando, ó. Si, volta, chegou na direção do quarto, eu coloco a minha mão, tá, ó. Isso é um estudo, você não vai fazer isso na hora. Então, ó, volta com Si, volta o Si, tipo Michael Jackson, anda pra trás, ó. Na hora que ele chegou no ponto do Fá, você põe o Sol. E verifica bem que o primeiro dedo tá na altura do seu rosto, ó. Tá vendo? Ó, Si, volta pro Fá, confere o Sol. Ó, primeiro dedo na altura do rosto. Como que a gente aplica isso depois sem fazer esse glissando na hora da apresentação, né? Si, sua referência, ó, primeiro dedo aqui, ó. Tá? Primeira linha, até o compasso 5, as duas primeiras notas do compasso. 3 e 4. E agora vem a segunda parte, que vai ser um pouquinho fácil também, porque o começo dela a gente já fez. Então, é a continuação do compasso 5, né? Na terceira nota, no Si, onde ele retoma esse tema. Si, Lá, Sol, Lá, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Lá, que a gente já viu. O que que muda? No compasso 7, a gente tem, quando começam as cocheias, compasso 7, a segunda linha, certo? Compasso 7, quando começam as cocheias, Ré, Do, Si, Lá, a gente tem uma coisinha diferente, né? Que é um movimento em colcheia. É a mesma mudança de posição que a gente já fez, vai voltar para a primeira posição, mas é em colcheia. Então, quando a mudança é em colcheia, a gente tem que pensar um pouco mais ágil. Não é tocar rápido, não é correr. Mas o nosso timer muda, né? Então, eu vou pegar ali com vocês do compasso 5, a terceira nota,
E quando chegar no momento da mudança, eu vou parar. 1, 2. Ré. Deixei a mão aberta, parada aqui, porque eu vou pegar Ré. E vou voltar pra minha mudança de posição aqui, primeira posição, ó. Então, olha que legal, esse Ré pro Dó, ó, Ré. Quem que é minha referência? Meu rosto aqui, ó, meu primeiro dedo. Ah, mas eu volto com Dó, dedo 2, não tem problema. A referência é nosso primeiro dedo. Nosso primeiro dedo é sempre referência. Não adianta você voltar com o dedo 2 e parar em qualquer lugar. Tem que saber se você tá na primeira posição. Então, Ré, Dó, Si, Lá, Si. Outra mudança. Esse Dó que seria com o dedo 3, não é um tom de distância que eu tô do Si pro Dó? Um tom. Então, eu vou jogar de novo um tom. Ré tá aqui do lado, ó. Mi, Dó, Ré, Mi, Dó. Isso. De novo, vou pegar a segunda linha, o terceiro compasso da segunda linha, tá? Também conhecido como compasso 7. Lá. Deu uma escapada aqui no dedo 2, mas é isso mesmo, tá? A gente termina aqui no Ré. Essa é a segunda parte. Agora, a terceira parte. Você viu? A segunda, resolvendo a primeira, resolve mais da metade dessa música, porque ela é uma repetição. A terceira parte, ela tá na quinta e na sexta linha. São idênticas. O que muda é um negocinho de dedilhado só, mas as notas são as mesmas, tá? É tudo igual. Então, resolvendo a quinta linha, a gente resolve a sexta linha. E resolveu a música toda, porque ela vai ficar se repetindo, tá bom? Isso, o que aparece na quinta e na sexta linha vai aparecer nas duas últimas linhas também. Então, a gente já resolveu a música, tá? Ela é sempre uma reexposição das frases. Essas frases que eu estou destacando aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quinta linha. Nós temos esse Ré com o dedo 2. E esse mesmo Ré, ela pede pra ser com o quarto. Então, Ré, a referência aqui, ó, aproximo e mudo, ó, meu rosto aqui, ó. E vou tocar. Então, eu tenho aqui, ó, Lá, Sol. E vou pegar a oitava acima desse Sol, que é na quarta posição. Então, o que que eu vou fazer? Encaixar a minha mão. E a minha mudança de posição, ela está agora em bloco. Não mais em dedos individuais ou minhoca, né, que a gente vai aproximando. Em bloco, eu vou mudar o conjunto da minha mão. Quando eu mudo o conjunto da minha mão, as notas já precisam estar no lugar. Lembra daquele negocinho que quando eu pego com o quarto dedo, eu dou uma ajeitadinha para que o meu terceiro já fique mais próximo do quarto? É isso que eu tenho que fazer. Então, fiz Sol, Fá, arrasto aqui, ó. Ó, Sol, Fá. Mi, esse Mi do dedo 1 lá que é com 3. Eu não tô tocando 3 com Fá? Do Fá pro Mi, um tom. Fá sustenido pro Mi, né? Arrasto um tom, ó. Mi, Ré. A mudança de posição aqui, ó. E cheguei na sexta linha. E vou continuar. De bloco, um tom, e aqui que tá a diferença. Eu volto minha mão pra quarta posição, naquele dó que eu já ensinei no início, que você faz na primeira linha,
e vai pegar o dó. Então, voltou mi, ré, dó, si, lá, e esse sol, que eu já falei também no comecinho, no quinto compasso, né, que a gente volta o sol para a primeira posição. Quem é a sua referência? Seu primeiro dedo. É sempre assim. Primeiro dedo é sempre a sua referência. Mudança de posição sempre por aproximação e ou substituição, dependendo se você vai fazer essa mudança com o mesmo dedo que você já tá tocando. Então, lembrando, essa música, o famoso gavotte ou gavotte, nós tocamos depois que a gente já aprendeu primeira, segunda, terceira e quarta posição, tá? Não deu passo, marca a perna. Toque essa música se você aprender essas posições e é para fixá-las, tá bom? Faça devagar e tem estratégia. Veja os lugares que precisam ser trabalhados para daí sim você trabalhar esses lugares especificamente. E aí sim você faz o todo da peça várias vezes. Mas não adianta nada ficar tocando a peça várias vezes sem entender os lugares que você precisa trabalhar e o que você precisa trabalhar neles. Bons estudos!